Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos craques do futuro. O episódio de hoje vai ser novamente sobre o Campeonato de Portugal, novamente a divulgação dos jovens talentos que foram selecionados no report que produzimos no início deste mês e que já tivemos a primeira parte, onde falámos dos jogadores da Série A e alguns da Série B. Infelizmente não tivemos tempo para falar dos jogadores todos, e então assim tenho novamente aqui a presença do André Seferino, que foi o autor do report e que é colaborador e scout aqui connosco na ProScout. André, bem-vindo de volta, e hoje vamos então passar para o que falta da Série B e apresentar os jogadores da Série C e Série D que faltavam mencionar no episódio que acabou há 15 dias. Bom, então o primeiro jogador que hoje trazemos é o Samuel Teles, que é um jogador do Lessa e que cumpriu a sua segunda temporada nesse clube. Ele é um jogador de 97, portanto está aqui no limiar da idade dos jogadores de sub-23 que selecionámos para trazermos nestes dois episódios do podcast, e ele realizou 22 jogos e apontou um golo no campeonato. Ele é um médio centro, mas penso que também pode jogar a médio defensivo, ou vice-versa, não é assim? Exatamente. Antes de mais, dar-te as boas-vindas, David. Mais uma vez agradecer-te pelo convite para marcar aqui presença no Scout Radar. É sempre um prazer estar aqui a falar sobre aquele que é o campeonato mais português de Portugal e sobre estes jogadores que tanta qualidade têm e que podem facilmente chegar a outros patamares. Começando pelo Samuel Teles, que era o jogador onde tínhamos terminado no episódio passado, dizer que é um médio defensivo, tal e qual como tu referiste bem. Apesar de ser médio defensivo, é um jogador bastante completo. Oferece qualidade defensiva à equipa, mas também consegue oferecer qualidade no capítulo ofensivo. Ele tem 80% dos passes certos por jogo. Esta média da sua temporada é bastante interessante para um médio centro. E, portanto, denota-se aqui claramente que ele tem capacidades ao nível técnico. É um jogador que gosta de integrar a primeira fase de construção, baixar no terreno, encaixar entre os centrais e assumir logo o jogo de equipa a partir do primeiro momento de jogo. Defensivamente, ele oferece estabilidade à equipa, sendo um jogador inteligente naquilo que é o seu posicionamento, e funciona aqui um pouco como o pêndulo funcionava, como o pêndulo da equipa do Mr. Domingos Duarte, o Mr. que já renovou com o Lessa. Portanto, é um jogador de grande nível e com uma boa margem de progressão. Ele que também é agressivo nas disputas de bola e consegue aqui, e é um dado interessante, que é recuperar uma média de 9 bolas por jogo. Portanto, percebe-se também aqui esta questão dos equilíbrios defensivos e a questão da recuperação de bola também é um dado importante para o Samuel Teles. Agora, ele é um médio muito completo e que, acredito eu, qualquer equipa no Campeonato de Portugal gostaria de ter os seus serviços. Portanto, quem sabe se na segunda liga também não estarão alguns olhares atentos à espera de poder contar com o Samuel Teles na sua equipa. Sim, exatamente. Era por aí a minha próxima questão. Ele até era integrante do Lessa, que foi uma das grandes surpresas, talvez, da Série B, que terminou no quarto lugar, quando se calhar muita gente no início da época não esperariam uma temporada tão forte. E a minha pergunta era se achas que ele continuará ao serviço do seu clube. Não, tenho as minhas dúvidas e praticamente colocaria as minhas mãos no fogo a dizer que ele continuaria no Lessa, porque, segundo sei, os interessados nele são muitos. No Campeonato de Portugal, então, nem se fala. Equipas que efetivamente querem lutar para subir, que não é de todo o objetivo a priori do Lessa. Relembro que o Lessa tornou-se uma equipa profissional já no decorrer desta temporada e chegámos a fazer o podcast com o Mr. Domingos Duarte, aliás, e percebemos claramente que a equipa não tinha esse objetivo a priori de subir a divisão. Agora,
ao longo do tempo e com a caminhada positiva que foram fazendo, claramente que se tornou um objetivo. Conseguir um dos 2 primeiros lugares. Mas acredito eu que o Samuel, a ficar no Campeonato de Portugal, que eu também tenho as minhas dúvidas, a ficar no Campeonato de Portugal, será numa equipa claramente para lutar para a subida à segunda Liga. Não tenho as mínimas dúvidas disso. Agora, ficar no Lessa parece-me já algo curto para aquilo que o jogador pode oferecer. Exato. Só aqui uma pequena ressalva, que tu inicialmente Sim. disseste bem o Domingos nome do Barros, treinador, Domingos Barros, e depois corrigiste para Domingos Duarte, que é o jogador central do Granada. Exatamente. Ok. Penso que podemos então avançar mais um nome na nossa lista. Este é um nome que quem conhece o trabalho da ProScout sabe que nós já referimos este jogador várias vezes, que é o Jota, um jogador que é da geração de 99, um jogador que alinhou pelo Espinho nestas últimas temporadas e que agora aparentemente também já tem tudo, aparentemente não, porque ele já foi mesmo apresentado oficialmente pelo Leixões, portanto também mais um jovem jogador que dá aqui o salto para os campeonatos profissionais e que nós já falámos várias vezes pela sua capacidade incrível de desequilíbrio. André, qual é a tua visão sobre o Jota e o que é que tu auguras para o futuro a curto prazo deste jogador no Leixões? Sim, o Jota já é um jogador, como disseste bem, que já tem pergaminhos aqui nos nossos podcasts e também em artigos da ProScout. Portanto, já é quase um jogador residente aqui na ProScout. É da casa. É um jogador muito interessante e é daquelas boas surpresas e revelações que este campeonato nos traz, e é um dos jogadores que eu gosto muito de falar sobre aquilo que é o seu percurso. Ele, na época 18-19, jogava no Sousense, na AF do Porto. E na época seguinte, 19-20, foi esta que terminou agora, representou o Espinho e, portanto, com apenas uma passagem pelo Campeonato de Portugal, demonstrou toda a sua qualidade e capacidade e assinou pelo Leixões. Vai jogar na próxima temporada na equipa de Matosinhos e vai disputar a segunda Liga. Já foi apresentado, já treinou com a equipa, já levou aquela primeira carga física que a equipa do Leixões publicou nas suas redes sociais e, portanto, já é jogador do clube e estou bastante curioso para ver qual vai ser o seu impacto na equipa do Leixões, qual também vai ser o impacto que o jogador vai ter na segunda Liga, como é que se vai comportar. E esta equipa do Leixões que já contratou aqui 3 jogadores bastante interessantes para a mesma posição. Jota do Espinho, o Sapara do Olhanense, que foi também um dos grandes destaques do Campeonato de Portugal. E sim, também consta do teu relatório também, não é? Exatamente. No relatório, mas que foi também um dos grandes destaques e que vai para a equipa do Leixões. Portanto, estou curioso para ver como é que o Mr. Tiago Fernandes vai conseguir gerir tanta qualidade proveniente aqui do nosso campeonato, mas enfim, eu, como um apaixonado pelo Campeonato de Portugal, fico bastante contente ao ver 3 jogadores saltarem do Campeonato de Portugal para a segunda Liga. Em relação ao jogo jogado, como disseste bem, o Jota é um desequilibrador nato. É um jogador sem medos, é um jogador que vai para cima do adversário, é rápido, é veloz, tem capacidade de desequilíbrio e capacidade também para atacar a profundidade em velocidade e, obviamente, que a sua capacidade de decisão aqui também se evidencia naquilo que é o seu jogo. É um jogador bastante assertivo nas ações que toma, seja ao nível do passe, seja ao nível do remate, e é um jogador inteligente e agressivo no ataque às zonas de finalização. Ele esta temporada, em 25 jogos, apontou 13 golos. E é um extremo. É um extremo. Portanto, percebe-se também aqui a qualidade do jogador. Embora ele também possa fazer a posição de avançado, é na posição de extremo que ele mais jogou esta temporada e onde foi destaque do Espinho. Portanto, estou claramente curioso para perceber aquilo que o Jota tem para nos dar na nova temporada, na segunda Liga. E achas que é um jogador que se exibir ao mesmo nível que já vimos até agora, poderá entrar nas contas, por exemplo, para convocatórias da seleção de sub-21? Sim, porque não? Percebemos esta temporada que também os selecionadores nacionais das camadas jovens de Portugal estão atentos àquilo que é o desempenho de jogadores selecionáveis no Campeonato de Portugal. E vamos já falar daqui a bocado o caso do Leonardo Lelo, o defesa esquerdo do Olhanense, que foi chamado para a seleção de sub-20. Portanto,
percebe-se claramente que os selecionadores e também o público em geral está cada vez mais a olhar para o Campeonato de Portugal. Há qualidade e são jogadores que, a jogarem em contexto sénior, chegam já com outra experiência e com outras manhas aqui, entre aspas, às seleções, que possivelmente jogadores que tenham, até podem ter mais qualidade ao nível técnico e tático, mas depois há sempre aquelas diferenças do que o contexto sénior oferece, aquelas aprendizagens que o contexto sénior oferece, que estes jogadores que vêm do Campeonato de Portugal já levam. E isso também é importante para as seleções e percebe-se claramente que os selecionadores estão cada vez mais a olhar e a observar todas as competições no panorama nacional. Ok. Acho que podemos então passar mais um nome, ainda dentro desta Série B. Desta vez é o ponta de lança, Miguel Pereira, que tem 21 anos de idade e jogou no Felgueiras. Ele que fez a sua formação no Braga e penso que também já sabemos que o futuro dele não é no Felgueiras, mas sim no Espinho. Já penso que também já foi anunciado nas redes sociais desse clube que realmente foi contratado. Portanto, é um jogador que é um avançado móvel e que tem boa capacidade de finalização. Para além disto, o que é que tu mais gostas de ver e quais são as características que tu queres destacar deste jogador? O que eu mais gosto no Miguel é a sua capacidade, a versatilidade que ele apresenta no seu jogo. Portanto, é um jogador que consegue jogar de costas para a baliza e ser aquele ponta de lança mais fixo e a referência ofensiva da equipa, mas também é aquele jogador que consegue atacar a profundidade e procurar outros espaços. É um jogador rápido, é um jogador agressivo na disputa de bola e também intenso na pressão ao portador da bola. Agora, ele consegue jogar muito bem de costas para a baliza e criar aqui oportunidades para os seus colegas. Ele tem uma percentagem de acerto nas suas ações de 62%. Portanto, para um avançado, e muitas das vezes acaba por ter uma marcação algo intensa, quando ele também se deixa marcar, não é tão elevada esta percentagem de acerto. Agora, ele ter esta percentagem é interessante e é um número daqui se pode partir para outras análises. E, obviamente, a sua capacidade técnica destaca-se, a capacidade de passe e a capacidade de finalização são destaques. Ele esta temporada marcou 11 gols em 24 jogos. E no Felgueiras, que é uma equipa jovem e que preza por ter sempre jovens de qualidade, havia outros tantos nomes nesta equipa, poderíamos falar, que também têm qualidade, inclusive também deram o salto para a segunda liga, outros jogadores. Agora o Miguel vai jogar na próxima temporada no Espinho. Estou curioso porque aquilo que acontece com alguns jogadores conseguem fazer uma época muito positiva, mas não conseguem dar seguimento a esse bom trabalho na temporada seguinte. Estou curioso para ver aquilo que ele vai fazer no Espinho na próxima temporada, novamente no Campeonato de Portugal, novamente em contexto sénior. Se ele conseguir manter este ritmo e este nível no seu jogo, acredito que não na próxima temporada, mas daqui por um ano estaremos a falar do Miguel na segunda liga ou até noutros campeonatos, porque tem qualidade para isso. Agora, resta manter este nível e, obviamente, evoluir também aquilo que é o seu jogo. Sim, e antes ainda de passarmos ao próximo jogador, queria-te perguntar se, no contexto do Espinho, se perspectivas que será ele realmente o dono daquela posição, se ele foi contratado para ser titular. Pois, não consigo precisar isso, até porque o plantel do Espinho ainda não está fechado para a próxima temporada e, obviamente, que tudo também depende daquilo que serão as outras opções que o treinador tem ao seu dispor. Mas, assim, ele no Felgueiras foi titular e conseguiu agarrar aquela posição com facilidade. Agora, se no Espinho não houver nenhum jogador que consiga fazer frente, o Espinho também que contratou o avançado do Oriental, o Nelson Landim, para fazer aquela posição. Portanto, será aqui uma luta interessante entre dois jogadores jovens, 22 e 21 anos respectivamente, mas eu sou um apreciador mais das qualidades daquilo que é o Miguel. Agora, resta também perceber qual será a opção do Mr. João Ferreira no seu modelo de jogo. Portanto, também
poderá aqui alterar o sistema tático em que joga, poderá jogar com um avançado, ou quem sabe jogar com 2 avançados, e aí acho que o Landim e o Miguel já podem Coexistir, jogar não? juntos, Certo. exatamente, no modelo de jogo. Portanto, também há aqui muitos fatores que podem alterar a titularidade de um jogador ou não. Agora, que ele tem qualidade para ser titular no Espinho, isso não há dúvidas. Sim, e ainda há o Betinho, não é? Que Sim. também é um jogador a ter em conta para essa posição. Sim, o avançado, o Betinho de Sim, 27 anos, também, é um obviamente jogador. já renovou. Pois, e é um jogador que tem passagens pelo Sporting e pelo Belenenses e foi internacional jovem pelas camadas jovens de Portugal, pelos escalões de sub-17 e de sub-19, penso eu, e que certamente também está aqui uma boa luta e, portanto, é mais uma coisa a acompanhar neste plantel do Espinho para a próxima época e fica aqui também essa chamada de atenção para os nossos ouvintes, se que estiverem interessados em acompanhar essa equipa, também poderem ver aqui esta luta nesta posição, que tem aqui 3 posições, 3 jogadores para essa posição, com características bastante interessantes e com qualidade para assumirem essa titularidade. Penso que então podemos avançar mais um nome na nossa lista, e desta vez já na Série C. Exatamente, que é o André Farinha, um jogador que também já foi anunciado o seu destino e que não vai ser no Campeonato de Portugal, já deu o salto também para os campeonatos profissionais, desta vez à mão da Académica, e que é um lateral direito de 22 anos, ele é de 98, e que é formado no Sporting e penso que no Lusitano de Évora. Ele que, curiosamente, teve uma passagem por Gibraltar, que é um campeonato, se calhar, um pouco exótico para quem joga em Portugal, dar um passo para campeonatos desse país, e que pronto, voltou a Portugal para representar então o Oleiros, e depois de 2 épocas realmente no Campeonato de Portugal, realmente houve este destaque e deu assim o salto para a Académica. André, o que é que tu queres aqui falar deste jogador? É um defesa direito que pode alinhar também aqui a extremo pelas qualidades que demonstrou esta temporada. O Oleiros esta temporada jogava com um sistema de 3 centrais, portanto era o André fazia aquele corredor todo, o corredor direito do Oleiros, e portanto pode também aqui ser uma opção para o Mister Rui Borges na Académica. Estou curioso para ver aquilo que o jogador tem para oferecer. É um salto qualitativo enorme. Passar de um Oleiros para uma Académica de Coimbra, e a Académica tem de ser candidata à subida da divisão. Portanto, aqui pode-se já, dos jogadores que nós falámos, possivelmente o André é aquele jogador que foi para uma equipa que de caras tem que ser candidata à subida da divisão. A Académica não pode ter outra opção naquilo que será a sua campanha. Agora, é um jogador com uma capacidade ofensiva muito interessante e, obviamente, que defensivamente é um jogador cumpridor, mas não é um jogador extremamente forte. Mas, ofensivamente, sim, ele diferencia-se dos demais e neste Campeonato de Portugal foi aí que apresentou maior qualidade e, por exemplo, o Dondada, que ele efetua uma média de 3,8 cruzamentos por jogo esta temporada. E, portanto, também aqui essa boa capacidade de cruzamento e essa boa capacidade técnica. Agora, ele não é um jogador muito forte no capítulo físico. Ele tem apenas 1,75 m, não é um jogador propenso a duelos físicos, mas pode contornar essa debilidade, como já falámos no episódio anterior, do caso do Vitinha, que é ainda mais baixo que o André Farinha e que, através do seu ótimo posicionamento em campo e inteligência, consegue contornar isso na perfeição. Portanto, a altura não tem de ser impedimento para nada. Se o André consegue, obviamente que sim, ainda pode melhorar o seu posicionamento em campo. Claramente que pode ser trabalhado, e acredito que o Mister na Académica o vai trabalhar nesse sentido. Obviamente que ele poderá também dar aqui um salto qualitativo maior. Agora, estou também curioso para perceber se ele poderá efetivamente lutar por um lugar na titularidade da defesa da Académica de Coimbra ou se será apenas a segunda linha.
Uhum. Sim, o titular que nestas últimas épocas tem sido o Mike, que também tem sido um jogador bastante regular e que é certamente um dos líderes da equipa. Portanto, não tem aqui tarefa fácil para ganhar a posição, mas certamente irá lutar por isso. E se assim o fizer, quem sabe até dar o salto, ou subir com a Académica, ou até dar o salto depois para a Primeira Liga. O que é que tens a dizer sobre isso? Achas que ele tem potencial para chegar, por exemplo, à Primeira Liga daqui a um ano ou dois? Sim, 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 sim. Se continuar com este nível de evolução, pode chegar, claramente pode chegar. Como disseste e bem, ele tem o Mike Moura, fez uma excelente temporada esta época, foi um dos destaques na segunda liga, e portanto não vai ser fácil, não vai ser fácil ao André chegar do Campeonato de Portugal, chegar do Oleiros e impor-se com um jogador com a experiência do Mike, já são 30 anos de idade para o Mike, e impor-se na Académica. Agora nunca se sabe, também depende da ideia do treinador, daquilo que o treinador pedir aos jogadores, e se o André for ao encontro daquilo que são as ideias do treinador e conseguir cumprir melhor que o Mike, porque não? Acho que não tem de haver esse problema em apostar em jogadores do Campeonato de Portugal. Portanto, estou também curioso para ver aqui como é que será. A priori, eu diria que o Mike seria o titular da defesa da Académica e o André seria a segunda linha. Numa, num pensamento de crescimento e de continuidade, obviamente que o Mike também já tem 30 anos e, portanto, aqui também, quem sabe, o Mike, ao manter este nível na próxima temporada, não acredito que ficará na Académica e, portanto, o André será aqui nessa ótica de crescimento e de valorização de um jogador que vem do Campeonato de Portugal a custo zero. Uhum. Ok, penso que então podemos avançar mais um nome neste caso, para o Alexandre Ribeiro, um defesa central do Praense, brasileiro, de 20 anos. Ele é também da geração de 99 e que tem a particularidade de ser formado no Flamengo, portanto tem aqui uma credencial bastante interessante. O Flamengo, como todos sabemos, é uma das maiores potências do futebol brasileiro e só o facto de ter passado pelas suas camadas de base já é um indicador aqui da qualidade deste jogador. Mas o que é que tu queres destacar deste jogador e porque é que ele constou das tuas escolhas para os 11 da época? Sim, esse momento que disseste da formação dele, passagem pelo Flamengo, é um pergaminho que ele já tem na sua carreira. Ele é um dos casos do Campeonato de Portugal que tem claramente asas para voar para outros campeonatos e para outros patamares. Ele que chegou, não na temporada que agora terminou, mas na outra anterior ao Praense, e mérito para quem o foi buscar, para quem esteve atento a este jogador vindo do Brasil. Não sei se foi o seu empresário, se foi os dirigentes do Praense, mas mérito, obviamente, para quem o foi contratar, porque está de facto aqui um jogador de enorme qualidade. Acredito que ele, na pessoa do Mr. Francisco Agatão, seja um dos jogadores que ele gostava de poder levar consigo para o Fontinhas. Agora, dificilmente o vai conseguir levar porque tem de facto muita qualidade o Alexandre Ribeiro. Para mim, foi uma das grandes surpresas deste campeonato. Um jogador que na temporada passada só tinha feito 10 jogos e esta temporada faz 20 jogos e aponta 3 golos. É um defesa central muito forte em ambos os capítulos do jogo e isso é um dado interessante. Destaca-se, obviamente, pela facilidade com que joga tanto com o pé direito como com o pé esquerdo e gosta de explorar o passe longo. É muito forte fisicamente, é um jogador imponente e com grande capacidade para aquilo que são os duelos físicos. Também é um jogador rápido, com uma passada bastante larga, portanto, tem aqui características para ser trabalhado e, quem sabe, chegar a uma Primeira Liga. Há uns rumores de que o Vitória de Setúbal possa estar interessado no jogador e, portanto, vai ser interessante perceber se o Vitória vai finalizar e vai fechar a contratação do Alexandre Ribeiro e depois, caso isso se confirme, como é que o jogador se vai comportar na Primeira Liga. Sabemos que o Vitória de Setúbal também já começa a ser conhecido pela aposta em vários jogadores que vêm e que são provenientes do Campeonato de Portugal e que esses jogadores chegam à Primeira Liga e conseguem jogar e conseguem se impor com relativa naturalidade. Portanto, estou também interessado para perceber como é que o Alexandre se vai comportar. Agora,
eu acho que claramente é um jogador a mais para este Campeonato de Portugal. Tem que dar o salto. Não tenho algumas dúvidas na forma como se vai conseguir impor na Primeira Liga, mas claramente numa Segunda Liga tem capacidade para se impor, e ele que é um jogador de 99. É importante também frisar isso. Exato. Portanto, era a primeira época de sénior este ano. Exatamente. Ok, pronto. Vamos então avançar para mais um jogador na nossa lista. Desta vez é português, Leandro Vieira, jogador do Anadia, ele que é extremo direito e da geração de 98. Ele também tem um passado pelo Futebol Clube do Porto e pelo Feirense, mas foi precisamente no Anadia que ele foi aposta no contexto sénior. Bom, esta temporada realizou 24 jogos, apontou 2 golos e é um extremo bastante tecnicista. Mas para além destas características, o que é que tu queres destacar deste jogador e o que é que achas que pode ser o futuro dele nesta próxima temporada? Na próxima temporada, segundo se sabe e foi dado a conhecer, ele vai jogar no Beira-Mar. Portanto, vai continuar na mesma divisão. Não sabemos ainda se será na mesma série do Anadia, mas creio que sim. Mas, portanto, vai continuar na mesma divisão agora. Pode até ter objetivos diferentes. Embora o Anadia, e na palavra do seu treinador, já tenha dito que vai andar lá em cima e quer ser candidato aos 2 primeiros lugares e uma ida ao play-off. Portanto, aqui o Leandro acaba por sair para o Beira-Mar. Agora, é um jogador que, como disseste bem, é bastante tecnicista. Ele é forte no capítulo do passe, no capítulo do drible, no cruzamento, e ele tem aqui uma percentagem de 82% de passes certos. Esta média por jogo. Portanto, é uma capacidade de passe aqui interessante e uma assertividade também ali interessante. É um jogador que se associa muito e gosta de jogar um futebol curto, apoiado, procura uma procura constante das zonas interiores, em toque curto, combinações, 1-2, portanto, gosta de explorar aqui o passo curto. É um jogador que não é lento, mas procura receber mais a bola no pé do que no espaço. Embora também possa explorar essa velocidade em profundidade, pelo aquilo que já referi anteriormente, a sua capacidade técnica e de passe e gostar de procurar zonas interiores, prefere receber no pé para depois dar seguimento a esse tipo de jogo. Ele lê muito bem o jogo e é um jogador bastante criativo e consegue encontrar espaços para servir da melhor forma os seus colegas e oferecer aqui golos também à sua equipa e aos seus companheiros. Ok, então vamos passar de Leandro para Leandro, mas desta vez Leandro Antunes, um avançado do Maranhense. Ele é bastante polivalente, pode fazer as alas ou até mesmo jogar como homem de referência no centro do terreno, e é uma das grandes revelações desta época, um jogador que é da formação do Sporting de Braga e do União de Leiria e que é da geração de 97. Já penso que também já é público que ele vai participar na equipa do Vila Franquense, portanto em contexto de segunda liga, peço desculpa, e que portanto também é mais um jovem a dar o salto para os campeonatos profissionais. André, pedia-te então para nos dares aqui uma pequena overview das suas características e pedia-te que sumarizasses o máximo possível, porque já estamos a ficar curtos de tempo. Ainda temos, para além do Leandro, ainda temos mais outros 2 jogadores para falar. Ok, vamos então rapidamente. Ele que já teve uma passagem pela segunda liga, pelo Braga B, e nessa temporada fez 26 jogos e marcou 6 golos. Depois acabou por não conseguir dar seguimento a esse bom trabalho que tinha feito nessa temporada, numa equipa onde tinha Rodrigo Pinho, que agora está no Marítimo, tinha Francisco Trincão, Pedro Neto do Wolverhampton e também o Bruno Chadas. Portanto, jogadores de qualidade, vê-se aqui, só pelos nomes. E ele conseguiu se impor e fazer 26 jogos na equipa na segunda liga. E, se não me falha a memória, o Braga ficou na 7ª posição, salvo erro. Mas, portanto, percebe-se que é um jogador com qualidade. Agora, não conseguiu dar seguimento. O porquê, não se sabe. Postas de treinador, o próprio modelo de jogo pode não se ter identificado. A verdade é que ele é contratado pelo Vila Franquense, não consegue conquistar um lugar esta temporada na equipa do Vila Franquense na segunda liga.
acaba por ser emprestado ao Maranhense, e aí ele acaba por mostrar características e a sua qualidade a vir ao de cima. É um avançado com faro de golo e, como disseste bem, ele pode atuar nas várias posições do ataque. Tem boa capacidade de remate, o jogador gosta de rematar bastante bem fora da área, e também aqui a cobrança de bolas paradas a ser uma arma do seu jogo. É um jogador que procura receber muito entre linhas, porque através das suas mudanças de velocidade, é um jogador que consegue acelerar num curto espaço de metros, e portanto ele gosta de explorar essa velocidade e colocar a velocidade e intensidade no seu jogo, e depois claramente o seu poder de finalização também aqui a virem ao de cima. Agora, disseste bem, ele vai integrar pelo menos a pré-temporada do Vilafranquense, e eu gostava que fosse mais um jogador a dar o salto para a segunda Liga e a garantir o lugar na equipa do Vilafranquense. Ok, excelente. Vamos então passar para agora para a Série D, que só tem 2 nomes, daqueles que tu selecionaste, só tem 2 nomes sub-23, sendo o primeiro deles Leonardo Lelo, ele que também é um jogador que nós já falámos e já tivemos a oportunidade de falar um pouco mais em detalhe sobre ele, penso que logo no primeiro episódio do podcast do Scout Radar, que julgo que, André, corrige-me se estiver errado, acho que também foste tu que participaste, e que é um jogador que, como tu já tivemos possibilidade de falar mais cedo neste episódio, que já foi convocado para as seleções de sub-20 nacionais. Portanto, tem aqui realmente já um CV de bastante destaque. Queria-te pedir então que rapidamente pudesses dar aqui uma descrição deste jogador e o que é que podemos esperar dele na próxima época. Sim, um jogador de 2000 e que está agora sim no seu primeiro ano de sénior, mas é o segundo ano a jogar na categoria sénior. Ele já na temporada passada ainda era júnior, mas já representou a equipa do Olhanense no Campeonato de Portugal, e portanto não fez uma época estonteante como fez este ano. Agora este ano deu nas vistas torto e a direito, e valeu inclusive a convocatória para os trabalhos da Seleção Nacional de Sub-20 na Liga de Elite. Portanto, já tínhamos falado sobre isso anteriormente. Agora, rapidamente dizer que é um jogador que tem capacidade para outros voos, e que, ao que tudo indica, irá abandonar o Olhanense. Ainda não se sabe qual será o clube que estará no seu encalço, mas acredito eu que até clubes da Primeira Liga estarão a tentar fechar negócio com o jogador, porque é de facto um jogador de um excelente nível. É um jogador rápido, bastante inteligente. A sua formação foi feita a extremo, e aqui já é conhecido a passagem de extremos para laterais com bastante sucesso, e o Leonardo Lelo acabou por ser mais uma dessas transformações que resultaram. É um jogador que se envolve muito bem nos processos ofensivos da equipa, e joga em combinações interiores ou exteriores com o seu extremo. Tem um percentual de 82% de passos certos por jogo, um número também bastante elevado, e ele aparece muitas vezes em profundidade e depois a servir os seus companheiros para o interior da área. É um jogador que desequilibra bastante a nível ofensivo. Defensivamente, e como também já o disseste bem, já falámos dele aqui nos diversos podcasts da ProScout, já inclusive tivemos a oportunidade de ouvir o jogador no antigo podcast do Campeonato de Portugal, e aquilo que ele disse é claramente a sua maior dificuldade, que é o confronto físico, que é onde o jogador pode melhorar. O próprio jogador reconheceu isso, e quando assim é bom, é positivo, porque reconhecer... Melhorar é reconhecer o erro, não é? É saber onde é que se tem que melhorar. Aqui nem é questão de ser o erro, porque é física, é apenas trabalhar. Portanto, é um jogador que acaba por ser franzino, por assim dizer, e portanto, se ele trabalhar o seu capítulo físico, poderá conseguir ganhar aqui maior vantagem no confronto corpo a corpo, mas enfim, ele consegue ganhar vantagem aos adversários no 1 para 1 pelo seu posicionamento e velocidade de execução. Ok, podemos então fechar com o último nome da lista, também da Série D, obviamente, que é o Felipe Ryan, um jogador que alinhou pelo Real Sport Clube, médio centro de 23 anos, ele é brasileiro, portanto, da geração de 97, e ele que teve passagens pelo Barreirense e pelo Gil Vicente, e depois teve naquela temporada, teve na temporada seguinte no Caldas,
portanto em contexto de CP, e depois penso que ainda chegou a passar pela segunda liga e não teve obviamente o rendimento pretendido, senão certamente ainda lá estaria, mas que depois deu o tal, às vezes, o passo atrás para se dar dois à frente e, portanto, acabou por ficar neste plantel do Real Sport Clube e onde foi realmente um dos grandes destaques, não só da Série D, mas do Campeonato de Portugal como um todo. Também é outro jogador que já sabemos o futuro dele, vai ser aposta do Alverca na próxima época, portanto ainda continua aqui no Campeonato de Portugal, mas que certamente é um jogador com potencial para mais. Concordas com isto? Sim, concordo. Enfim, o contexto pode não ter sido o melhor em que ele se inseriu. É um jogador que tem de jogar numa equipa que tenha bola, uma equipa que seja ofensiva, uma equipa que passe a maior parte do tempo do seu jogo em processo ofensivo e não o contrário. Ele fez parte daquela equipa do Caldas que na época 16-17 foi à meia-final da Taça de Portugal, se bem se recordam, aquela equipa do Mr. José Vala. Eu estive para dizer isto, mas como não tinha a certeza, acabei por... Foi. E ele faz de facto essa temporada a um nível impressionante e acaba por ser contratado pelo Académico de Viseu para a segunda liga. Como disseste bem, acaba por não ter o rendimento que se pretendia e regressa ao CP, e que não há de ter vergonha ou medo de baixar de patamar. Porque... Nem olhar como um falhanço, não é? Exatamente, porque lá está, o contexto pode não ter sido o melhor e há tantos jogadores a fazerem isso e agora veja, se ele baixou de patamar, fez uma temporada novamente impressionante no Campeonato de Portugal, agora ao serviço do Real. Eu achava que ele iria para a segunda liga e estava curioso para perceber como, agora à segunda tentativa, como seria o seu regresso, porque obviamente ele, se for um jogador inteligente, conseguiu perceber aquilo que falhou e agora teria no regresso à segunda liga a oportunidade de poder corrigir esses erros que possa ter cometido. Mas, enfim, abraçou o projeto do Futebol Clube de Alverca, também um projeto interessante, um projeto que vai lutar para subir, é assumido pelos seus dirigentes, treinadores e toda a estrutura do clube, vai lutar para subir à segunda liga, portanto também parece-me um projeto interessante para o jogador e vamos ver aquilo que ele fará esta temporada e se para o ano poderá efetivamente dar o salto para a segunda liga com o Alverca ou sem o Alverca. Ok, chegamos então ao fim deste especial de 2 episódios que fizemos sobre o report que lançámos nas redes sociais e no site sobre os melhores jogadores do Campeonato de Portugal da temporada 2019-2020. Espero que tenham gostado e que possam também já agora ver o report completo para ver os jogadores que ficaram fora do âmbito destes dois episódios do podcast, portanto, jogadores com mais de 23 anos, que certamente não é por serem um pouco mais velhos que terão menos qualidade, ou pouco mais ou menos, e queria também então só agradecer ao André, antes de me despedir, pela tua disponibilidade ao longo destes 2 episódios, que foram bastante elucidativos e que certamente contribuirão para chamar ainda mais a atenção dos nossos ouvintes para a qualidade que existe neste campeonato. Ora, foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo, David. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é sempre um prazer poder falar sobre o Campeonato de Portugal, sobre os seus intervenientes, porque é isso que nós gostamos, e na ProScout prezamos por isso, que é falar do jogo jogado, daquilo que é o aspecto tático do jogo, dos jogadores, treinadores, e não o que se passa à volta do jogo, porque isso é abstrato. Agora, aquilo que se passa dentro de campo, isso sim interessa-nos, e no Campeonato de Portugal há qualidade para ser aproveitada para as ligas profissionais e cada vez mais também acredito que temos uma cota parte de importância nisso, que é abrir os olhos às pessoas para a qualidade existente neste Campeonato de Portugal. Também os clubes estão aqui a quebrar esse tabu e os jogadores estão cada vez mais a dar o salto do Campeonato de Portugal para segunda e primeira liga e isso deixa-me obviamente contente. Excelente. Com esta nota final, então, queríamos também despedir dos nossos ouvintes. Obrigado pela preferência e já sabem, podem-nos sempre contactar através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail para qualquer feedback. Portanto, e assim me despeço e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!